Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 50 de Jeremias. Pronto, assim tá bom, né? Vamos começar orando e aí a gente já parte para a leitura, porque é um capítulo longo. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. E é isso. Hoje, então, nós vamos falar sobre a Babilônia, a queda da Babilônia, né? O Senhor aí falando conosco a respeito das nações que tinham ali invadido, maltratado Israel. E esse capítulo é aquele capítulo que nos deixa confusos, porque o Senhor o tempo todo chama Nabucodonosor de seu servo, né? Então ele fez, né, Nabucodonosor ser usado ali contra os israelitas para fazer o que fez, mas a Babilônia e Nabucodonosor também não ficariam sem o castigo, né, que Deus tinha para as nações. Então vamos ler e aí a gente vamos orar e aí a gente vai deixando Deus falar. Amém? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais um dia em sua presença, por mais uma leitura da tua palavra, pela oportunidade e possibilidade que o Senhor nos dá. Consagramos a ti este momento, te pedimos, fala conosco, nos dá entendimento a respeito de toda a tua palavra. Obrigada por virmos até aqui, Deus. Continue conosco e nos projetando para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Simbora. Então, vai dizer assim: o Senhor Deus me deu a seguinte mensagem a respeito da Babilônia e do seu povo. Deem a notícia às nações, avisem a todos, deem o sinal e espalhem a novidade. Não deixem que ela fique em segredo. A Babilônia caiu. O seu deus Bel-Marduk está desesperado. Os ídolos da Babilônia estão cobertos de vergonha e as suas imagens nojentas são cheias de medo. O povo do norte veio atacar a Babilônia e ela vai virar um deserto. As pessoas e os animais fugirão e ninguém mais viverá ali. Então aqui começa com Jeremias falando que o Senhor deu a ele uma mensagem a respeito da Babilônia. E aí vamos ler de novo o versículo 2, olha só. Deem a notícia às nações, avisem a todos, deem o sinal e espalhem a novidade. Não deixem que ela fique em segredo. A Babilônia caiu. Então, é aquela nação poderosa que todos tanto temiam, que todo mundo, né, tipo, às vezes não podiam contar, né? E eu não quero fazer nenhuma analogia, nenhum parâmetro, né, pra gente, sei lá, não pecar aqui. Mas é isso, então assim, querendo ou não, todo mundo tinha medo. Então, era uma notícia que todo mundo ia falar: caraca, não acredito. Glória a Deus. Eu acho que a maioria falaria isso, né? E ficaria assim. E tipo, aí fala, né? O seu Deus Bel-Marduk está desesperado. Os ídolos da Babilônia estão cobertos de vergonha. Então, assim, nada do que eles acreditaram. E esse Bel-Marduk aqui, em outras versões vai falar Merodach, se eu não me engano, era o deus da fertilidade, da justiça, tinha outro lá que era muito potente, assim, sabe? Então, aquelas coisas estavam ruindo no país deles e deixando todo mundo ali meio que confuso. E aí vai continuar dizendo: o Senhor Deus disse: quando esse tempo chegar, o povo de Israel e o povo de Judá voltarão chorando e procurarão a mim, o seu Deus. Perguntarão onde é o caminho para Sião e vão seguir nessa direção e vão dizer assim: vamos nos ligar com Deus, o Senhor, e fazer com ele uma aliança que durará para sempre. Por quê, gente? Porque aquela ainda era uma mensagem, era uma visão, um aviso que o Senhor estava dando
a Jeremias. Não estava acontecendo de fato, mas o Senhor já estava avisando que aquilo ia acontecer. E quando esse dia chegasse, o povo de Israel iria virar e ia falar: caraca, sabe, Deus realmente é Deus. E aí perguntaram onde é o caminho para Sião, para seguirem nessa direção, e vão dizer assim: vamos nos ligar com Deus, o Senhor, e fazer com Ele uma aliança que durará para sempre. Por quê? Porque ele viu que todos os outros deuses caíram diante do único que é Deus, que é Senhor. Tem um louvor muito bom que fala sobre isso. Ai, meu Deus, mas assim na correria é difícil de lembrar. Ai! Ai, não vou lembrar, deixa. O meu povo é como ovelhas perdidas nas montanhas por culpa dos pastores. Como ovelhas caminharam de montanha em montanha e esqueceram a sua casa. Foram atacados por todos aqueles que os encontraram. Os seus inimigos dizem: eles pecaram contra Deus e por isso o que fizemos não está errado. Eles deveriam ter ficado fiéis a Deus, o Senhor, como seus antepassados ficaram. Israelitas, fujam da Babilônia. Deixem o país, sejam os primeiros a sair, pois levantarei do norte um grupo de nações fortes e farei com que ataquem a Babilônia. Essas nações ficarão em linha de batalha para lutar contra a cidade e a conquistarão. Os seus soldados atiram flechas como bons caçadores que nunca erram o alvo. Tirarão todas as riquezas da Babilônia e levarão embora tudo o que quiserem. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: povo de Babilônia, vocês levaram todas as riquezas da minha nação. Vocês agora estão alegres e felizes, andando soltos como um bezerro no pasto ou rinchando como um cavalo bravo. Mas a cidade de vocês ficará humilhada e muito envergonhada. A Babilônia será a nação menos importante de todas. Ela vai virar um deserto seco sem água. Por causa da minha ira, Babilônia ficará arrasada e ninguém viverá ali. Todos os que passarem por lá ficarão admirados e espantados, vendo o que aconteceu com a cidade. Flecheiros, fiquem em linha de batalha para lutar contra a Babilônia e cerquem a cidade. Atirem todas as suas flechas contra ela, pois pecou contra mim, o Senhor. Soltem o grito de guerra em volta da cidade toda. Agora a Babilônia se entregou. Abriram brechas nas suas muralhas e as derrubaram. Eu, Senhor, estou me vingando dos babilônios. Vocês também se vinguem deles e os tratem como eles trataram os outros. Não deixem que plantem nem que façam colheitas na Babilônia. Todos os estrangeiros que vivem lá ficarão com medo do exército inimigo e voltarão para suas pátrias. O Senhor Deus diz: o povo de Israel é como ovelhas que os leões caçam e espalham. Primeiro os israelitas foram atacados pelo rei da Assíria e depois o rei Nabucodonosor da Babilônia roeu os ossos deles. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, castigarei o rei Nabucodonosor e a sua nação, do mesmo jeito que castiguei o rei da Assíria. Levarei o povo de Israel de volta para a sua pátria. Eles vão se alimentar do que cresce no Monte Carmelo e na região de Baçã, e comerão tudo o que quiserem do que dá nas terras de Efraim e Gileade. Quando esse dia chegar, ninguém achará mais pecado em Israel, nem maldade em Judá, pois perdoarei aqueles que eu deixar com vida. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor diz: ataquem o povo de Merataim e Pecode. Matem, acabem de uma vez com eles. Façam tudo o que estou mandando. O barulho da batalha é ouvido no país e a grande destruição. A Babilônia quebrou o mundo a marretadas, e agora a marreta está quebrada em pedaços. Todas as nações estão espantadas vendo o que aconteceu com a Babilônia. Você, Babilônia, sem saber, caiu na armadilha que eu armei. Você foi apanhada e presa porque lutou contra mim. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, abri o lugar onde as minhas armas estão guardadas.
Tirei as minhas armas para fora, pois estou irado e tenho um serviço a fazer na Babilônia. Ataquem de todos os lados, arrebentem os depósitos de cereais. Amontoem as riquezas como se fossem montes de cereais. Destruam o país, não deixem sobrar nada. Matem todos os seus soldados, acabem com eles. Coitado do povo da Babilônia, chegou o dia do seu castigo. Já posso ver os refugiados que escaparam da Babilônia chegando a Sião e contando como o Senhor nosso Deus se vingou daquilo que os babilônios fizeram contra o templo dele. Digam aos flecheiros que ataquem Babilônia. Mandem para lá todos os que sabem usar o arco e a flecha. Cerquem a cidade e não deixem ninguém escapar. Que a Babilônia pague por tudo o que fez. Façam com ela o que ela fez com os outros, pois me tratou com orgulho, a mim, o Santo Deus de Israel. Por isso, seus jovens serão mortos nas ruas e todos os seus soldados serão destruídos naquele dia. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Babilônia, você está muito orgulhosa e por isso eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou contra você. Chegou a hora de castigá-la. Você, nação orgulhosa, tropeçará e cairá, e ninguém ajudará a se levantar. Eu porei fogo nas suas cidades, e tudo o que está em volta será destruído. O Senhor Todo-Poderoso diz: o povo de Israel e o povo de Judá estão sofrendo perseguição. Todos aqueles que os prenderam os estão vigiando de perto e não querem soltá-los. Mas aquele que vai libertá-los é forte. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará paz à terra. Mas para o povo da Babilônia, ele trará confusão. O Senhor diz: morram a Babilônia, morra o seu povo, as suas autoridades e os seus sábios. Morram os seus adivinhos, mentirosos e tolos. Morram os seus soldados que estão apavorados. Acabem com os seus cavalos de guerra. Acabem com seus cavalos e com os seus carros de guerra. Morram os soldados tão fracos que ela contratou. Destruam os tesouros dela, peguem as suas riquezas e levem embora. Virá uma seca a sua terra e os seus rios secarão. A Babilônia é uma terra de ídolos medonhos, ídolos que têm feito seu povo de bobo. E assim feras do deserto, lobos e aves imundas morarão em Babilônia. Nunca mais viverá gente ali. O lugar ficará para sempre sem moradores. Acontecerá com Babilônia o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que eu destruí junto com as cidades que ficavam ao seu redor. Nunca mais ninguém viverá ali. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Um povo vem vindo de longe de uma terra do norte, uma forte nação, e muitos reis estão se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e espadas, são cruéis e não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo barulho do mar quando está bravo. Eles estão prontos para atacar a Babilônia. O rei da Babilônia ouve as notícias e os seus braços ficam moles. A aflição e a dor tomam conta dele, como acontece com a mulher na hora do parto. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu, o Senhor Deus, virei e farei com que os babilônios fujam correndo da sua cidade. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra a cidade de Babilônia. Escutem o que vou fazer com o seu povo, até as suas crianças serão arrastadas e os que ouvirem falar disso ficarão horrorizados. Quando Babilônia cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá e os gritos de pavor serão ouvidos pelas outras nações. Temos 1 minuto, mas pelo menos finalizamos aqui. E aí, gente, Babilônia, lá em Apocalipse. Apocalipse vai falar muito sobre Babilônia. Então, Babilônia, mais do que um sentido literal, um país físico, que foi realmente, ela é, ela é um país, peraí, deixa eu só achar aqui a referência.
4. Então ouvi outra voz do céu que diz: Saia dessa cidade, meu povo, saiam todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Então, a Babilônia, mais do que num sentido físico e literal de ser um país, o que de fato foi naquela época, ela é uma influência espiritual, ela é um poder, né, que sustenta nações poderosas, grandes, de hoje em dia, da antiguidade e de hoje em dia, e ainda sustentará ainda por um tempo aí, né, até que o Senhor venha e venha redimir a terra, venha, enfim, trazer a nova Jerusalém, até que o Senhor Jesus volte. Então a gente vai analisar alguns pontos bem rápido desse texto, porque meu tempo acabou. Então, primeiro vai dizer assim, cara, os seus inimigos dizem, eles pecaram contra Deus e por isso que fizemos não está errado. Eles deveriam ter ficado fiéis a Deus, o Senhor, como seus antepassados ficaram. Então, os seus próprios inimigos vão condenar Israel em relação a isso, vão virar e vão falar assim, cara, mas vocês mesmos estavam errados, vocês mesmos, não somente os israelitas, como, né, entendendo essa visão espiritual que é a Babilônia, eles mesmos vão fazer menção contra nós, eles mesmos vão nos condenar, vão falar, vocês deveriam ter ficado fiéis e se não ficaram, é por isso que a gente teve a possibilidade, o Senhor nos deu a possibilidade de atacar vocês e de fazer o que nós fizemos. E aí o Senhor vai, mais para frente, vai falar sobre mais um pouquinho da queda, e outra parte que eu queria trazer aqui é falando assim, por isso o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, castigarei o Nabucodonosor e a sua nação. Ai, véi. Levarei o povo de Israel de volta para a sua pátria, eles vão se alimentar do que cresce. Por quê? Não, aí vai falar assim, porque eu levantei a Assíria e eles acabaram com Israel, mas depois veio Nabucodonosor e os babilônios e ainda roeu os ossos deles. Então, assim, enquanto há essa influência, sabe, essa permissão, essas nações vão continuar, como é que se diz, saqueando. E são as nações, é o Brasil, né? E é uma influência espiritual, tanto que esse capítulo vai fazer muita referência a Apocalipse também. Né? E Apocalipse, nós temos aí Apocalipse como o final dos tempos, mas ele vai falar dessa batalha, né, do mundo espiritual, do mundo natural, dessa questão, dessas influências espirituais. Então, eu acho que, assim, esse capítulo ele é muito denso, né? A gente está chegando aí ao final de Jeremias. Jeremias, né, vem assim, trazendo essa questão muito cada vez mais forte. Então, vale a pena ler de novo aí e entender, sabe? Fazer essa referência. Toda vez que a gente lê o Antigo Testamento, a gente precisa projetar para o Novo Testamento. E é isso. Meu tempo acabou, se esgotou demais. Eu já nem tô pensando direito aqui, tentando pensar no tempo e tudo mais. Mas meu conselho é leiam esse capítulo. Estamos acabando, faltam 2 aí de Jeremias. E é isso, vamos que vamos. Bom dia, Isabel chegou aqui. Deus abençoe vocês.